Olá! Segunda-feira, o Grêmio acabou com o jejum de derrotas, ou de falta de vitórias, por assim dizer. E o Internacional não, repetiu mais uma e agora perdeu para o Atlético Mineiro, foi 3-1 o resultado, mas esse não é um resultado que surpreende, né, Diogo Botti? É verdade, Márcio. Na verdade, o problema não é perder para o Atlético Mineiro, né? Nas circunstâncias que o Inter se encontra. O problema é a derrota para o Vitória em casa, para o Lanterna Atlético América Mineiro em Belo Horizonte. Tu perder um pênalti aos 49 contra o São Paulo quando tu tá empate dentro do Beira-Rio. Tu tomar um empate do Sport quando tu tá ganhando aos 45. Essa série de resultados que complicam o Inter na zona de rebaixamento. Perder para o Atlético Mineiro, que está brigando pelo título, tá lá em cima na tabela, isso já pode botar na conta já, desde o início do campeonato, né, que é uma derrota quase previsível. Mas melhoras, não melhoras, o Inter evoluiu, não evoluiu, o certo é que tem uma série de coisas acontecendo dentro do Beira-Rio que a gente não desconhece, mas realmente a atuação dentro lá do Horto, do estádio da Arena Independência, foi um pouco, vamos dizer assim, diferente do que vinha acontecendo com o Internacional, né? Algumas boas notícias, como o Gustavo Ferrarez, o Alex na questão do meio de campo, talvez o Ceará na lateral esquerda, são coisas aí para o Celso Roth pensar para a sequência do campeonato. Lembrando que agora o Inter tem 2 jogos em casa, dentro do Beira-Rio, contra Vitória e Curitiba, e com os resultados paralelos, que a gente estava falando até aqui em off, que não ajudaram, né? O Inter aí afundou, agora precisa de 2 rodadas para tentar sair da zona de rebaixamento. Pelo menos essas 2 vitórias em casa, o Internacional vai ter que conquistar. Primeiro porque são times que estão ali próximo também da zona de rebaixamento. Vitória acabou escapando há pouco tempo, né? Tá com 32 pontos. O Internacional, lembrando, tem 27, é o segundo da zona. O primeiro é o Cruzeiro, acredite, com 30, Cruzeirinho aí. Esse time de muita camisa aí, né, na zona de rebaixamento, que é muito pesado esse rebaixamento aí nesse ano Brasileirão. Tem 2 times logo em seguida, que é Figueirense e Vitória, que de vez em quando eles estão ali também, né? Então a expectativa daqui a pouco de Internacional e também do Cruzeiro é que eles consigam então reverter a situação em relação a esses 2 times. É a questão do confronto direto aí, né? Porque depois tá tirando ponto de um adversário que vai brigar também com a questão do rebaixamento, né? Exatamente. Depois em São Paulo e Sport Recife, na verdade primeiro o Sport, depois o São Paulo, né? de baixo para cima. Quantos pontos tem o São Paulo? São Paulo tem 34. Tá feio também, tá feia a pegada. O São Paulo não tá tão livre assim, realmente teve, mas claro, a dificuldade é outra, hoje tá outros 500, né? Estão falando de que o pessoal que tá fora que só depende de si. Sim, o Inter já não depende mais só de si, vai escapar do rebaixamento, que isso fica claro. Sim. O Inter precisa contar com resultados paralelos para sair da zona de rebaixamento. Para dizer a verdade, o primeiro, assim que vamos dizer que começa a escapar da zona de rebaixamento, pode dizer, estou livre, é a Chapecoense com 38, o 11º colocado. Não, isso aí já... Abaixo disso daí, abaixo todos disso aí, estão envolvidos. Eu acho que todo mundo está no bolo, né? Alguns com muito menos chance aí, com jogos em casa. O Inter tem 6 jogos, falta 11 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. O Inter tem 6 jogos em casa. Precisa vencer pelo menos 4 desses. 5, vamos dizer assim. Tentar buscar algum empate fora de casa para se livrar. E o próximo adversário direto, que é o Figueirense, o jogo que vai acontecer aqui no Beira-Rio no próximo sábado, às 9 da noite. Tá? Véspera de eleição, às 9 da noite. A rodada inteira, né, acabou remanejada para sábado aí, em função das eleições. Não vai ter jogo no dia das eleições. Nem tem como, né? Todo mundo voltou, até em função de brigada militar e tudo mais, né, que precisa do aparato. Tá toda a rodada para acontecer no sábado aí. Então tem esse jogo contra o Figueirense e na próxima rodada enfrenta o Curitiba também dentro do Beira-Rio. Lembrando, mas dessas partidas aí de em casa, tem o Flamengo dentro de casa, né? Pepino. Querendo liderar, né? Querendo ganhar o campeonato. Tem o Cruzeiro, adversário direto, Pepino. Da então são confrontos aí complicados pro Inter fazer pontos, mas tipo, tem o Santa Cruz fora de casa. Não, dentro do Beira-Rio também, Santa Cruz. Né? Então, tipo, são adversários que vão acontecer aqui, que vão jogar aqui, e o Inter precisa fazer valer o fator local para tentar sair da zona de rebaixamento. O Inter se baseia aí em outras grandes viradas que teve aí nesse Campeonato Brasileiro. O Fluminense é um exemplo muito, muito vivo aí, que precisava vencer 12 jogos de 13, venceu os 12 de 13, né? Acabou escapando do rebaixamento. Então tem uma série de coisas que o Inter se baseia, mas precisa melhorar em campo. Né? Precisa que a mentalidade da equipe seja essa que jogou contra o Atlético Mineiro para melhor, não retroceder de novo como o Inter tem feito. Eu ouvi hoje em algum lugar, Diogo Botti, que o Sacha, ele procura o marcador, né? Parece que não toca para mim, então eu vou lá e procuro o marcador para não dar opção.
tu daria uma aula pro Sacha, Diogo Bolt, dizer, ó, filho, te desvencilha, não procura ali o bolo. Olha, na verdade eu acho que é mais pra... Isso aí o atacante normalmente faz pra saber onde tá o marcador, né? Pra não ser pego surpresa, assim, né? Normalmente quando tu vai numa lateral, alguma coisa assim, tu bota o cara atrás de ti pra tentar ter a questão da bola, né? Mas o Sacha, tudo que aconteceu esse ano, se bobear, olhar o scout, ele deve ser o artilheiro do Inter ainda, né? Então, tipo, tem coisas assim, né? E o Sacha ontem fez um bom primeiro tempo, saiu descontado, tomou um pisão ali, acabou logo no início do jogo, jogou o primeiro tempo inteiro ainda, depois entrou o Valdívia. Então é um jogador que pode ajudar o Inter, sim. Eu acho que se dá pra contar, um deles é o Sacha, né? O outro é o Vitinho, de repente o Seiras precisa jogar, não sei qual é que é essa birra do Celso Roth. O time do Celso Roth, o Inter do Celso Roth fez 9 gols, 6 tem a participação do Seiras. Aí ele bota o cara no banco. Né? Tipo, ele inventa as coisas assim. Então, esse tipo de coisa precisa mudar, senão o Inter, cada rodada vai ficando mais embaixo. Tipo, uma hora vai ter que jogar a toalha, né? Bom, vamos dar uma olhada nesses 3 gols do Atlético Mineiro e também no gol do Internacional, que foi do Ferrarese, e que garantiu, então, pelo menos um golzinho de honra e não ser uma goleada 3-1, foi lá em Minas Gerais. E do lado tricolor, o Grêmio venceu, fez o seu papel, acabou com essa história do jejum, da falta de vitórias, ganhou nesse fim de semana, jogo. Verdade, venceu da Chapecoense, 1-0, o jogo, o resultado acabou sendo melhor que a atuação, né? O Grêmio que vinha aí de 8 partidas sem vitória dentro da competição, né? A estreia do Renato foi naquela conturbada, a classificação
na Copa do Brasil, vitória nos pênaltis, depois de perder um tempo normal, e agora enfim o Grêmio consegue retomar aí o caminho das vitórias. Alguns ajustes ainda que o Renato precisa fazer, o Grêmio se mostrou mesmos problemas defensivos, questão de bola aérea, Pedro Jeromel tem uma queda drástica tecnicamente, não sei o que aconteceu, acho que questão de ritmo, não dá para entender o que aconteceu com o Jeromel, mas ele está numa queda mesmo, questão de rendimento, não tem sido o mesmo o Jeromel, né? Ontem eu vi poucos lances do jogo assim, mas tipo, falhas até certo ponto grosseiras do Pedro Jeromel ao longo da partida, então são algumas individualidades que acabam botando o Grêmio para baixo, né? E são jogadores de muita qualidade, né? O próprio Luan, um jogador que não tem feito a diferença mais, o próprio Wallace, os 2 anos depois que voltaram da seleção olímpica, onde conquistaram o ouro, não voltaram a jogar no Grêmio, né? São muito abaixo daqueles jogadores que saíram, são meninos ainda. Eles estavam com a passagem comprada para a Europa e a não deu certo. Tem tudo isso, né? Não, agora é certo que vai voltar a Porto Alegre, vai ter uma proposta milionária, vai passar a ganhar em euro e tal, e as coisas nem sempre acontecem, né? Existe uma crise hoje no Brasil, a crise também se espalha para alguns países da Europa que normalmente investem pesado em futebol, então as coisas não são como a gente espera, né? E os jogadores de futebol têm que pensar nisso, e o Grêmio perde um caminhão de dinheiro por cada um deles. Então não é qualquer time que vai chegar e vai botar, não, tá aqui, quanto é que precisa? É tanto, então tá, 50 milhões de euros. Não é assim, né? Então isso tudo acabou pesando, e isso aí faz mal pros meninos, né? Questão psicológica e tal, mas o certo é que os jogadores não estão conseguindo render o que já renderam com a camisa do Grêmio, né? Mas o certo é que veio a vitória, acalmar os ânimos aí, o Renato tem tempo para trabalhar, tem confronto para a Copa do Brasil já no meio da semana, tanto para Grêmio quanto para Inter, então agora é botar a cabeça no lugar e voltar ao trabalho. Vamos dar uma olhada no gol que deu a vitória para o Grêmio, em cima da Chapecoense, que manteve o Grêmio na 8ª colocação, a 5 pontos do G4. Já foi G4, né? Não, 5 pontos, 11 rodadas. 45 a 40. Se o Inter pode fugir do rebaixamento com precisa de 4 pontos, o Grêmio também pode chegar no G4. Pode. Assim como o Inter tem desafios de confrontos diretos contra equipes do próprio G4, do Z4, e equipes que estão postulantes ali, né? Querendo o rebaixamento. O Grêmio também tem confrontos diretos aí para tentar o G4. É isso aí. Só lembrando, bom, vamos primeiro ver o gol, depois a gente vê a classificação.
Classificação depois dessa rodada, o Palmeiras garantiu vitóriazinha ali, choradinha em cima do Curitiba, 54 pontos é o primeiro, o Flamengo vem em segundo com 53. Esse sim, virada, né? Virada. Esse de time que vai buscar título. O Atlético Mineiro fez 49, já ganhou do Internacional, e o Santos fecha o G4 com 45. O Grêmio, já falamos, tem 48º colocado. E depois lá na parte de baixo tem Cruzeiro com 30, é o 17º. Internacional com 27, é o 18º. Santa Cruz com 23, é o 19º. E o último é o América Mineiro com 21 pontos. A situação do Inter aí, tu vê, tu falou só da zona de rebaixamento ali, mas o Figueirense, que é o primeiro que sai, ele tem 31. 31. Já são 4 pontos, então o Inter precisa de mais de uma rodada para tentar sair do rebaixamento. Sim, a próxima, mesmo que ganhe, não muda nada. Não muda vai nada. Continuar na zona. Talvez troque de posição com o Cruzeiro, caso o time mineiro também perca. Aí teria que ver os critérios, assim, número de vitórias é o primeiro, depois saldo e tudo mais. Se o Cruzeiro perde, o Internacional empata em número de vitórias, e hoje o saldo deles é igual. Então, provavelmente, o Cruzeiro vitória, perdendo, aí muda o saldo. Ocuparia. O Inter ocuparia a 17ª colocação, mesmo assim, seguraria o próprio Figueirense com 31, né? Então, é fundamental a vitória do Inter para não deixar o Figueirense desgarrar, ir a 34 e o Inter se afundar de vez no rebaixamento. Jogo em casa, mobilização do torcedor, hoje teve protesto lá no CT Parque Gigante, contra o Pífero, contra o Paulão, contra o Vitinho, pessoal que nem tá jogando, né? Então, a mobilização do torcedor precisa acontecer, mas realmente de uma forma pacífica e tal, a pressão ela existe, tanto de internamente quanto fora mesmo da torcida, mas certo que o Inter precisa aí de uma remobilização dentro de campo para acontecer os resultados. Sabe quem pode ajudar o Internacional na próxima rodada? Cruzeiro e Grêmio vão jogar lá em Minas Gerais. Isso aí. Mas sempre precisando do irmão, né? É sempre assim, né? Sempre assim. Aí depois, de repente, o Inter, nas últimas rodadas, lá pega alguém, o Corinthians da vida, de repente, precisando ali. É sempre assim. O campeonato é tão nivelado que chega nos momentos cruciais, a dupla se abraça. Fim de semana teve futsal e a LAF venceu o Guaíba, Diogo Botti. Venceu o Guaíba. Nosso tempo está se esgotando aí. Falar rapidinho do futsal. Vitória importantíssima para a LAF nas pretensões de seguir na luta pela classificação na segunda fase da Série Ouro. É isso aí. Nós falamos mais sobre futsal, sobre a LAF e também sobre outros esportes no Papo de Boleiro de amanhã, porque hoje já esgotou, até já estourou o tempo. Nós voltamos amanhã, depois do Redação Informativa aqui no 27 da NET, também no www.tvinformativo.com.br. Até mais. Abraço.